A geração Z é a mais focada em saúde até agora, relatando mais doenças crônicas, ansiedade e esgotamento do que os boomers na mesma idade. Pela primeira vez na história, a geração mais velha é mais saudável do que a mais jovem, e nem chega a ser uma disputa acirrada. Saiba mais no episódio de hoje do The Infographics Show. A geração Z é jovem. Os mais velhos têm até 28 anos, enquanto os mais jovens estão entrando no ensino médio. Porém, toda essa geração apresenta um quadro preocupante. Para dizer o mínimo, os jovens não estão nada bem. Eles relatam uma série constante de sintomas preocupantes, tanto físicos quanto mentais, e estão procurando consultórios médicos e especialistas, muito mais do que as gerações anteriores faziam na mesma idade, e eles sabem que não estão bem. A geração Z relata depressão e ansiedade muito maiores que as demais gerações, inclusive os baby boomers. Essa geração, que surgiu após a Segunda Guerra Mundial, agora está chegando à terceira idade. Os problemas de saúde deveriam aumentar com a idade. Todo mundo sabe disso, todo mundo, exceto os boomers. Se você perguntar para eles, eles estão ótimos. Os boomers estão entrando tranquilos na terceira idade, certo? Justamente quando o cuidado com idosos atinge um nível recorde. Eles vivem mais e melhor que gerações passadas, sem diminuir o ritmo. Metade deles praticamente mora nas quadras de pickleball. O que está acontecendo? A geração Z costuma ver o mundo negativamente e o futuro como incerto. E isso leva a um alto nível de estresse, o que pode causar problemas tanto de saúde mental quanto física. Isso não é algo novo. Adolescentes e jovens adultos tendem a ser mais vulneráveis à depressão e ansiedade, devido às mudanças hormonais típicas da adolescência. Algo mais está acontecendo e assustando muitos. A geração Z enfrenta índices de saúde mental inéditos. Até 2025, 46% da geração Z nos Estados Unidos da América terá diagnóstico de transtorno mental, quase metade da geração. Os mais comuns são transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ansiedade, depressão e uma combinação crescente de transtornos de personalidade e comportamento. Há várias razões para esse aumento, mas a principal é simples. Essas condições sempre existiram, só não tínhamos a linguagem, as ferramentas ou a consciência para reconhecê-las até agora. Talvez a geração Z não lidere essa mudança. A geração Z foi criada principalmente por geração X e millennials mais velhos, que trocaram a infância livre por um estilo de criação mais participativo e do tipo helicóptero. Pais boomers pouco participavam da escola e quando o faziam eram rígidos com as crianças. Pais atuais acompanham o progresso dos filhos com mais opções e checam constantemente. Eles querem saber como a escola apoia seu filho e o que pode ser feito. Quando algo parece errado, a primeira opção pode ser ir ao médico. A geração Z é a primeira em que especialistas analisam intensamente crianças para distúrbios de aprendizagem e comportamento. Isso geralmente é desejável para os pais que estão preocupados com o desempenho dos filhos na escola. Isso permite que crianças recebam planos de educação individualizados, PEIs e acomodações especiais. Isso resultou em muitos diagnósticos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e de transtornos de conduta, como o desafiador de oposição. Mas isso é mais evidente em uma área do que em outras. O autismo parece ter aumentado na geração Z, causando preocupação em muitas pessoas. Isso resultou em campanhas culpando poluição, vacinas e até o Tylenol pelo aumento do autismo. Esse transtorno não é novo. O que mudou foi o aumento de diagnósticos leves ou moderados em crianças. Essas crianças frequentam salas regulares, mas têm dificuldade com imprevistos e interação social. O transtorno geralmente se manifesta como uma forte fixação por ordem, rotinas e padrões. E muitas pessoas dizem que não costumava ser assim, mas será que isso é verdade? Antes, o autismo era diagnosticado quase só em casos graves, com grandes necessidades de apoio, excluídos do ensino regular. Especialistas agora observam padrões de comportamento parecidos em mais pessoas, até mesmo em quem não foi diagnosticado na infância. Isso acontece porque há um foco maior na socialização do que no desempenho acadêmico. Médicos não são os únicos percebendo isso nos diagnósticos. O aumento dos diagnósticos se deve, em parte, ao fato de muitos da geração Z não aguardarem um médico para entender como funciona seu cérebro. Eles pesquisam, encontram quem tem experiências parecidas e se autodiagnosticam. Isso ocorre muito no autismo, mas o autodiagnóstico também é frequente em outros transtornos, segundo membros da geração Z.
Assim, eles chegam à primeira consulta sabendo o que observar e do que precisam. Mas os críticos dizem que isso pode, essencialmente, transformar o transtorno deles em uma profecia autorrealizável. Segundo muitos da geração Z, eles agora têm o apoio necessário. A geração Z foi a primeira a crescer totalmente online. Isso foi uma bênção e uma maldição. Isso mudou o comportamento das crianças enquanto elas passavam pela escola, afetando a maneira como aprendem e sua capacidade de atenção, mas também permitiu que se conectassem com quem compartilha experiências desde cedo, criando nova dinâmica. Jovens que estão enfrentando alguma dificuldade podem instantaneamente encontrar outros lidando com a mesma situação e receber apoio, validação e um senso de pertencimento quase imediatamente. E uma coisa em que todos eles concordam é que as coisas não estão indo bem. O principal fator dos problemas de saúde da geração Z é o estresse. Essa geração tem crescido sob um tipo de pressão que nenhuma outra geração já sentiu antes. A pressão de estar constantemente conectada desde cedo. Quase todos já usaram smartphone ou tablet. Ao chegar à adolescência, ou até antes, eles já usam redes sociais, conhecem pessoas do mundo todo, adicionam colegas e veem mais sobre eles do que jamais imaginaram. Com mais conhecimento, cresce a competição. Antes era difícil acompanhar os vizinhos. Agora as crianças tentam acompanhar o mundo todo. Eles veem o que os amigos vestem, ganham e conquistam, e parece que estão sempre tentando acompanhar. Isso gera uma geração que se sente em desvantagem, perdendo marcos importantes e competindo com o melhor de sua época. Provavelmente, quem eles sentem isso também sente o mesmo por outra pessoa. É difícil reverter essa situação. A pressão sobre adolescentes nas redes sociais aumenta, levando escolas e cidades a proibirem celulares. Na esperança de criar um ambiente livre dessas pressões, alguns países, como a Austrália, estão indo além, proibindo totalmente adolescentes menores de 16 anos de usarem redes sociais. No entanto, remover milhões de usuários da internet e isolá-los da rede pode causar mais estresse do que resolver o problema. É um problema difícil de resolver. A geração Z sente que o mundo não foi feito para seu sucesso, e talvez estejam certos. A inflação cresce, empregos estão mais escassos e o boom da inteligência artificial está começando. Justamente quando muitos começam no mercado de trabalho, isso deixou muitos se perguntando se conseguirão alcançar algum nível de sucesso e atingir as conquistas que seus pais tiveram. Seu primeiro carro, seu primeiro lugar para morar, ou até aquelas férias com as quais vem sonhando. Desabafar com outros da geração Z é uma das poucas coisas que gostam, pois nem sabem se haverá um mundo para crescer. A geração Z sente muito estresse por causa da mudança climática, vendo o mundo cada vez mais inóspito para seu sucesso e sobrevivência. Por isso, muitos planejam não ter filhos, já que não querem trazê-los a um mundo sem certeza de futuro. O estresse não é só mental, também afeta o sistema imunológico. Isso pode explicar por que tantos da geração Z reclamam das mesmas dores e incômodos que millennials e geração X. Mas enquanto essas gerações estão apenas envelhecendo, os membros da geração Z estão se sentindo velhos antes da hora. No pior dos casos, muitos sofrem de dores crônicas que afetam sua capacidade de trabalhar ou de acompanhar seus hobbies. E muito disso pode estar relacionado a um pequeno retângulo. Há evidências crescentes de que ficar preso a um smartphone 24 horas por dia traz consequências reais e mensuráveis para a saúde. Isso torna muito mais difícil se desconectar, e esse é um fator-chave para o estresse. Além disso, ele está constantemente acessível, você não precisa desligá-lo para ir dormir. Isso causou grande aumento da privação de sono entre jovens. Estima-se que, no Canadá, os adolescentes estão dormindo em média apenas de 6 horas e meia a 7 horas e meia por noite. Isso provavelmente se deve a uma combinação de estresse, que os impede de adormecer, e aos smartphones, que facilitam ficar conectado até tarde da noite. O olhar para a tela pode afetar o corpo todo. Estudos mostraram que a geração Z e a geração Alpha, que vem depois dela, apresentaram uma grande diminuição na capacidade de atenção e na gratificação adiada. Isso gerou muitos problemas escolares nessa geração, pois adolescentes têm dificuldade de focar em conteúdos longos. Isso é especialmente evidente nos Estados Unidos da América, pois testes mostram que o quociente de inteligência médio diminui lentamente a cada ano. Alguns culpam os smartphones, outros apontam fatores ambientais.
mas há uma área em que todos concordam que as coisas estão ruins. Em 2016, um dos estudos mais chocantes sobre a saúde da geração Z foi realizado. Foi descoberto que o aumento da miopia dobrou no Reino Unido em 50 anos. Isso afetou todas as idades, mas foi mais forte entre os mais jovens. E o principal culpado parecia ser o esforço ocular devido ao uso frequente de dispositivos eletrônicos portáteis. Também chamada de síndrome da visão de computador, pode causar fadiga ocular, visão embaçada, dores de cabeça e dificuldade para focar. Embora não seja uma condição degenerativa, pode tornar o foco muito mais difícil. Mas não são apenas os olhos que estão sendo afetados. Reclamações sobre dores nas costas e articulações doloridas são comuns, mas não é por uso excessivo, e sim pelo contrário. A geração Z é conhecida por ser caseira e evitar beber, fumar e sair para comer. A maioria dos amigos e conexões deles está online, e eles passam uma quantidade extremamente incomum de tempo no computador. Eles ficam sujeitos a má postura e desalinhamentos por ficarem sentados muito tempo. Isso faz muitos se sentirem velhos antes do tempo, mas, segundo eles, não são menos saudáveis, apenas mais honestos. A geração Z é conhecida por compartilhar muito, sendo aberta sobre ansiedade, medos do futuro e saúde. Inclui reclamações ambientais e preocupações com alergias, mais comuns nesta geração. E uma matéria de 2023 revelou que jovens estavam criando grupos de apoio para problemas gastrointestinais, com o slogan: "Garotas descoladas têm problemas de estômago". Problemas gástricos costumam estar ligados ao estresse, reforçando a ideia de que muitas vezes o mundo nos afeta. Mas existe um grande fator que entrou na vida da geração Z como um meteoro. Todas as gerações foram afetadas pela Covid, mas a geração Z talvez tenha sido a mais impactada. Ela afetou a geração Z no pior momento, quando deveriam fazer amigos, namorar e aprender álgebra presencialmente. Essa interrupção afetou toda a vida deles simultaneamente. Para muitos, os efeitos continuaram após os lockdowns, e o vírus deixou sequelas que médicos ainda não entendem totalmente. Sobreviventes da Covid-19 relatam confusão mental, fadiga, dificuldade de concentração, problemas respiratórios e dores crônicas. A geração Z ainda fala abertamente sobre isso hoje. Para muitos, isso atrapalhou marcos importantes, trajetórias profissionais e até mesmo o funcionamento diário. Está claro, a geração Z enfrenta mais dificuldades, sente-se mais doente e velha que as anteriores. O curioso é que não há uma razão clara, pois essa geração fuma e consome álcool e drogas menos que as anteriores. Embora vape mais e tenha uma taxa maior de vegetarianismo e veganismo, mas a saúde mental e um senso de fatalismo jogam contra eles. Isso faz muitos adiarem hábitos saudáveis, como exercícios, que melhorariam o bem-estar físico e mental. Mas também há os boomers, que agora estão todos entrando na idade da aposentadoria, mas eles parecem estar longe de se aposentar e parecem estar muito mais saudáveis do que qualquer um esperava. Por que esses idosos surpreendem tanto na saúde e qual o impacto disso na geração Z? Ao conversar com muitas crianças, percebe-se que parte do problema é os idosos não darem espaço para a nova geração. E isso se aplica à política, negócios e habitação, onde boomers seguem em destaque e não querem se aposentar ou viver em comunidades de aposentados. Jogam shuffleboard e não vão a lugar algum porque não precisam. Os baby boomers são a primeira geração a envelhecer. Em uma época em que os avanços médicos chegaram a um ponto em que a grande maioria das doenças pode ser diagnosticada precocemente e mitigada, muitas das causas mais comuns de morte entre os idosos estão sendo identificadas a tempo. O diabetes pode ser monitorado e os tratamentos hoje são bem menos invasivos. O mesmo ocorre em doenças cardíacas, onde obstruções são detectadas e stents implantados em cirurgias com alta sobrevivência. Até o grande C já não é mais um grande assassino. Ainda não vencemos o câncer, mas talvez tenhamos tirado suas presas. As mortes por câncer caíram 34% desde 1991 em todos os casos. As taxas de mortalidade por câncer infantil caíram bastante. Isso ocorre porque as detecções ficaram mais eficazes, permitindo identificar o câncer cedo. Os tratamentos melhoraram muito e muitos pacientes já não precisam de químio e radioterapia intensas. Em vez disso, eles estão recebendo terapias direcionadas que atacam o câncer, enquanto evitam grande parte dos efeitos colaterais que costumavam acompanhar o tratamento. Mas os boomers não só vivem mais, como vivem melhor. Antigamente, muitos idosos tinham saúde debilitada não por doença, mas por lesão. Com a idade, ossos enfraquecem,
Articulações se desgastam e a imobilidade na recuperação pode ser fatal. A cirurgia reconstrutiva está melhor do que nunca, com procedimentos minimamente invasivos, reduzindo a dor nas articulações. Substituições de joelho e quadril hoje são mais bem-sucedidas e duradouras do que nunca. Até os idosos se beneficiaram de um dos maiores avanços da medicina em décadas, os medicamentos Glucagon-like Peptide, para a perda de peso. Os boomers tiveram muitas vantagens ao nascer, pois vieram ao mundo em uma era de abundância, quando o boom econômico após a Segunda Guerra Mundial decolou. A explosão da indústria que aconteceu nos Estados Unidos levou a um aumento massivo de empregos e moradias, além de maior acesso ao luxo. Os boomers chegaram à idade adulta em uma época em que as oportunidades estavam por toda parte, e isso permitiu que eles se preparassem bem para a velhice. Hoje, muitos deles têm uma bela aposentadoria gorda, excelente plano de saúde, uma casa para envelhecer e um círculo próximo de amigos presenciais. Mas também envolve o que eles não têm. Os boomers recebiam suas notícias de duas maneiras: um jornal diário ou entregas programadas de notícias pelos locutores de rádio ou televisão. Isso não quer dizer que eles não tenham passado por tempos estressantes, afinal. Eles cresceram na Guerra Fria, quando a ameaça nuclear era constante. Eles enfrentaram o recrutamento para o Vietnã, mas conseguiram se desligar, esquecer notícias de um jeito que a geração Z não consegue, pois está sempre conectada ao mundo. As redes sociais transmitem más notícias diretamente para eles toda vez que checam seus aplicativos. E como eles podem relaxar quando isso está bem na frente deles? Muitos da geração Z não conseguem encontrar emprego estável. Ainda vivem com os pais ou dividem um pequeno apartamento, mas as despesas diárias são excessivas. Quando um problema de saúde persiste, muitos preferem ignorar e esperar que melhore, em vez de arriscar uma dívida médica. Todos enfrentam o estresse de viver em um mundo cada vez mais tenso e inóspito. Então não se trata do que está errado, mas sim do que eles sabem. A geração Z está mais atenta à própria saúde do que outras gerações, mas vive em um mundo que dificulta esse cuidado. Então eles fazem a única coisa que vem naturalmente para eles. Eles usam a internet para expor suas dificuldades e mostrar que não prosperam nesse mundo que não é para eles. Por enquanto, o cardápio parece só rolagem do apocalipse. Vai lá assistir. Isso só acontecerá após a morte dos baby boomers. Ou assista a este vídeo para saber mais.